Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta aula, que é a terceira aula do nosso curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Nós estaremos estudando hoje o conteúdo da página número 4 da nossa apostila dos novos membros, que nós já disponibilizamos em PDF no grupo de WhatsApp, né, que você faz parte, tá bem? Então, esteja estudando essa apostila, tá bom? Então, hoje, o nosso tema é este: salvos para quê? Salvos para quê? A primeira aula nós vimos o plano de salvação, aqueles 5 tópicos importantes, quando apresentamos Jesus como a solução contra o pecado que nos afasta de Deus, e a oração de entrega, quando você precisa verdadeiramente confessar Jesus e crer nele de todo o seu coração. Essa é a primeira aula, o primeiro passo, que é entregar a vida a Jesus. Depois nós vimos a segunda aula, em que nós estivemos estudando o tema salvos pela graça e para sempre. A salvação é um ato de graça, não é pelos nossos méritos, e ela não se perde mais, é para sempre. Ok? E hoje, na terceira aula, nós vamos então estudar esse tema. Salvos para quê? Qual o propósito? E hoje, o nosso subtítulo de hoje é o propósito da existência e o batismo no Espírito Santo, ok? Eu quero, então, compartilhar com você a tela onde nós vamos ver alguns slides para dar continuidade ao nosso momento de estudo em que vamos estudar mais uma lição. Curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí, ok? A lição é a número 3, aula número 3. Salvos para quê? E o subtítulo de hoje é o propósito da existência e o batismo com o Espírito Santo. Ok? Esse conteúdo está na página número 4. Eu quero te convidar a que você esteja agora prestando bastante atenção na primeira questão, que está baseada nesse texto sagrado de Efésios, carta do apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, da igreja que estava na cidade de Éfeso, capítulo 1, versos de 11 ao 13, que eu passo a ler. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que texto importante, queridos. Olha que texto importante. Nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Nós fomos predestinados. O Senhor, o nosso Deus, ele já sabe, ele conhece todas as coisas, ele não é surpreendido por nada. Ele sabe as pessoas, como elas vão reagir ao Evangelho. Ele sabe as pessoas que vão crer e as que não vão crer. Por isso que ele já escolhe e predestina essas pessoas que ele conhece, sabe que o seu coração vai ser tocado, vai se humilhar e vai se render a Cristo. Essas pessoas ainda nem nasceram e Deus já sabe tudo sobre elas. Porque ele é Deus, não tem passado, nem presente, nem futuro. Deus sabe de todas as coisas, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele só conhece o filme antes, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso que as pessoas que ele sabe que vão aceitar a Cristo, ele já escolhe, predestina para que elas venham a fazer parte da sua família, e elas passam
a viver segundo o propósito de Deus, escolhidos por Deus para viver segundo o propósito de Deus. Nós que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Observe esse outro destaque. A nossa vida tem esse propósito. Nós somos escolhidos, predestinados. Deus nos escolheu com propósito, não é? De nós vivermos para o louvor da sua glória. A igreja que espera em Cristo, a igreja que crê em Cristo, ela deve viver para o louvor da glória de Deus. Esse louvor da glória de Deus é uma vida que louva a Deus, é uma vida que é um verdadeiro cântico de louvor a Deus. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Observe bem, o propósito é louvar a glória de Deus. E tudo começa quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade. E essa palavra da verdade, diz o texto, que é o evangelho, que é Jesus, a boa notícia, o evangelho, que os salvou. Ele está falando para crentes na cidade de Éfeso. Vocês já são salvos. Vocês ouviram e creram, então vocês já são salvos. Não é que vai salvar vocês se até vocês morrerem, vocês forem, né, desse jeito, fizerem isso, fizerem aquilo. Não é nada disso. A salvação não depende de nós. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, o crer significa isso, entrega total. Ouvir o evangelho, ser tocado e crer, ou seja, se entregar à palavra da verdade, o evangelho, que os salvou, já é uma coisa determinada, acabada, liquidada. Nosso nome é escrito no livro da vida. E quando isso acontece no mesmo momento, olha só que outra bênção acontece. Vocês foram selados com o Espírito Santo, selado, marcado. Dentro do nosso coração está aquele selo JC, Jesus Cristo. Você é marcado. Você tem a marca da promessa. O Espírito Santo te sela. Então você é salvo e você é selado pelo Espírito Santo no momento que você ouve e que você crê na mensagem do Evangelho. Tá? E o propósito da nossa existência é vivermos para o louvor da sua glória, da glória desse Deus que nos escolhe. Nós fomos escolhidos por Ele, predestinados para sermos para o louvor da glória dEle. Predestinados para isso. As pessoas vão olhar para nós e vão ver em nós algo diferente e vão louvar ao Deus que transformou nossas vidas. Entendeu? Então, vamos responder a primeira questão? Ao ler Efésios, capítulo 1, versos de 11 a 13, concluímos que, ao crer em Cristo, somos selados com o Espírito Santo, que é a nossa garantia, ou penhor de vida eterna. A nossa garantia não está em nossos atos de justiça, mas está no Espírito Santo que nos selou, Ele que nos garante. Nós não podemos garantir nada, nós somos pecadores e fracos, mas o Espírito Santo nos selou. O texto também nos informa que fomos escolhidos por Deus, com o propósito de existirmos para quê? Para o louvor de sua glória. Está bem claro isso? Qual o propósito da sua existência? Você vai chamar a atenção das pessoas e a sua vida vai ser um louvor à glória de Deus que transformou sua vida. Amém? Vamos para a próxima questão, questão 2. Diz assim em Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Paulo está falando aos crentes da igreja de Cristo, que estava na cidade de Roma. Ele está dizendo, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Guarde isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Você pode estar na igreja, você pode ser membro de uma igreja, você pode realizar obras sociais, ajudar o próximo, mas se você não tem o Espírito dentro de você, você não pertence a Cristo. Você é um religioso, uma pessoa boa, mas não pertence a Cristo. A diferença é essa, quem tem o Espírito. E Paulo está dizendo aos crentes que eles não estavam mais sob domínio da carne. Não é tropeçar, cair, né? Pecar, né? Porque a nossa natureza carnal, ela às vezes nos dá umas rasteiras. Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar sob domínio, né? Viver sob domínio da carne. Não. O crente não está mais sob domínio da carne. A carne é um tropeço, é como se fosse uma pedra no caminho. Não é o caminho. E quando nós caímos, nós nos arrependemos, confessamos, não nos sentimos bem enquanto não somos restaurados pelo perdão de Deus, que a nossa natureza mudou. E o crente verdadeiro está sob domínio não mais da carne, mas do Espírito. Mas tem uma condicional. Se de fato o Espírito de Deus habita, mora dentro de nós. Quando ele nos cela, ele vem para dentro de nós. Ele habita no cristão. Deu para entender? Vamos responder então. O que diz a pergunta? O texto para ser completado. Em Romanos 8:9, lemos que quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Cristo. Não pertence a Cristo. Então, nós devemos saber muito bem disso. A diferença está em quem foi selado e tem o Espírito que habita em nós, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Amém? Tranquilo? Sem dúvida? Vamos para a questão 3. Olha só, a questão 3 está baseada nesse texto de 1 Coríntios 3,16. Olha bem. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Coisa bonita, né? O cristão é, pois, uma casa de Deus, é um templo de Deus. Muitas pessoas valorizam o templo de pedra, uma arquitetura bonita, colunas bonitas, mas o bonito mesmo somos nós é que somos o templo onde o Espírito habita. O Espírito não habita em pedras, habita dentro dos seus fiéis, daqueles que foram selados porque ouviram e creram no Evangelho. Vamos completar mais uma questão? O nosso corpo passa a ser, de acordo com o que está escrito em 1 Coríntios 3,16, templo do Espírito. Coisa bonita, né? Por isso que você deve valorizar o seu corpo, você deve cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, fazer exercícios, porque Deus quer usar o seu corpo para abençoar o seu próximo, não é? Ele quer te usar como um todo, corpo, alma e espírito. Cuide do seu corpo. Ele é essa casa, essa morada onde o Espírito Santo está junto com o teu espírito aqui dentro de você. Que coisa bonita, né? E esse Espírito nos cela e nos transforma. Vamos para a quarta questão? Gálatas 5, 22 e 23. O que nos ensina esse texto sagrado? Fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou autocontrole, equilíbrio, né? Temperança, nem muito salgado, nem sem sal. Pessoa equilibrada, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não é necessário você estar cumprindo obrigações da lei religiosa.
se o teu interior foi transformado pelo Espírito Santo que habita em você, o Espírito de Cristo, o fruto disso na sua vida é uma mudança de caráter. E você passa a viver de acordo com a lei de Deus. Porque o Espírito de Deus está dentro de você, ele transforma o nosso coração e muda o seu caráter. E você passa a ser uma pessoa que vive o amor, que passa a amar as pessoas, uma pessoa que passa a usufruir de alegria, de paz. Você vê que as nossas emoções, elas são, então, atingidas por esse novo estado, por essa nova natureza, o Espírito se comunicando com a nossa alma. E aquela presença gloriosa de Deus em nós nos dá alegria, paz, ficamos mais pacientes, longânimos, não é? Nós não temos mais o estupim curto, ficamos com o estupim longo, paciente, amável, amabilidade, né? Bondade, fidelidade, uma pessoa que confia em Deus, uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, mansidão, não é briguento, domínio próprio. Às vezes as pessoas fazem tudo para a gente sair do nosso domínio, mas o Espírito de Deus nos dá essa capacidade de dominar a nossa natureza. Ok? Continuando. Leia Gálatas 5, 22 a 23 e responda: quando permitimos que o Espírito Santo controle nossa vida, você precisa permitir, você precisa buscar, através da leitura da palavra, da oração, do testemunho, o Espírito Santo vai dominando cada vez mais a sua vida. Quando permitimos que o Espírito Santo controle nossa vida, 9 características se tornam evidentes e todas juntas formam o que o texto nos apresenta como fruto do Espírito, fruto no singular, como se fosse uma tangerina, uma pocã, uma vergamota, não é? De 9 gomos. É o fruto com esses gomos. Esses 9 gomos, essas 9 características, elas formam o fruto do Espírito que nos selou, que habita em nós. Nós agora passamos a ser templo desse Espírito, e esse Espírito nos domina, e nosso caráter muda. Nós passamos a usufruir de uma nova vida. E as pessoas notam isso em nós. Notam. Agora nós temos amor, alegria, tudo isso que nós já falamos. Ok? Então, fruto do Espírito, que transforma a nossa natureza. E agora, eu gostaria que você observasse e firmasse, mais uma vez, essas 9 características. Complete abaixo as características do fruto do Espírito. Você vai ser uma pessoa que vai usufruir de quê? Vai passar a demonstrar o quê? Amor, alegria, paz. Independente das circunstâncias, uma paz de Deus, uma alegria do Espírito, um amor que você passa a olhar as pessoas com misericórdia. Paciência, antes você era estourado, estupim curto, agora o teu estupim é longo, longanimidade, paciência, amabilidade, pessoa amável, que respeita o próximo, bondade, que quer ajudar as pessoas, fidelidade, um homem, uma mulher de fé, não é? Que confia em Deus, mansidão, autocontrole ou temperança, equilíbrio. São essas 9 características do fruto que vem para dentro de nós no momento que a gente ouve e crê no Evangelho. E nós somos selados pelo Espírito. E selado pelo Espírito, passamos a ser de Cristo, porque quem não tem o Espírito de Deus não é de Cristo. Não é? Nós já vimos isso. E esse Espírito em nós vai dominando nossa natureza e vai nos dando um novo caráter. O nosso perfil vai mudando. Porque agora a carne não tem mais domínio sobre nós, mas o Espírito é que passa a dominar a nossa vida. Busquemos mais e mais nos encher desse Espírito, por meio da oração, da meditação na palavra, do testemunho, não é? De estar na igreja em comunhão, ouvindo a palavra, o Espírito vai cada vez mais dominando a sua vida. Ok? Eu gostaria agora de encerrar com essa observação, porque existem muitos grupos evangélicos e alguns têm interpretação diferente da nossa. Eu queria que você entendesse bem isso.
entendemos pela palavra que o selo do Espírito é o batismo do Espírito. Observe bem, entendemos pela palavra que o selo do Espírito é o batismo do Espírito. Não existe duas coisas. No momento que você ouve e crê, você é selado pelo Espírito Santo, você passa a ser de Jesus Cristo. Nesse momento você é batizado pelo Espírito, aqui dentro. O batismo com a água é por fora, mas o batismo que salva é lá dentro, é com o Espírito. Não adianta você batizar nas águas se lá dentro você não foi batizado. E esse batismo é do Espírito. É esse que é o selo. E esse diz ainda mais essa observação, não é? Que esse Espírito nos transforma e nos garante a salvação. Não existe batismo do Espírito sem transformação. E essa transformação do nosso caráter, que produz os 9 gomos daquele fruto maravilhoso do Espírito, nos transforma e nos garante a salvação. A garantia da nossa salvação não está em nós, nos nossos atos. A garantia da salvação está no Espírito que está dentro de nós, esse Espírito que nos batizou e nos selou. Ok? Cremos que essa experiência é única, não tem duas experiências, não, única, transformadora e salvadora também. E acontece no momento em que um pecador se arrepende e ganha a salvação. Quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Como é que você vai ser salvo sem ter o Espírito Santo? Não é? Então você passa a ter o Espírito Santo. No momento que você se arrepende, se entrega a Jesus, confessa a Ele. Você ganha a salvação, passa a ser de Cristo, selado pelo Espírito, batizado pelo Espírito. Entretanto, entendemos que o crente, em sua caminhada, vivencia experiências espirituais com Deus e recebe dele dons e capacitações para a edificação da sua igreja. A questão dos dons é uma coisa que muitas pessoas confundem. Todo aquele que tem o Espírito dentro dele, durante a sua caminhada cristã, pode ter experiências com Deus, as mais diversas. Inclusive, receber os dons mais diversos e capacitações para ajudar ao crescimento da sua igreja. Então, não confundir uma coisa com a outra. Uma coisa são experiências espirituais e dons. Outra coisa é o batismo do Espírito Santo, que é uma vez só. E que nos sela e nos transforma e passamos a ser templo do Espírito. E esse Espírito Santo, ele nos garante a salvação. E nós passamos a viver com esse novo caráter para o louvor da glória de Deus. As pessoas vão notar essa diferença. E o nosso Deus vai ser glorificado pela nossa vida santa, uma vida que abençoa, uma vida que ilumina. Essa é uma vida que é um cântico, é uma vida para o louvor da glória de Deus. É para isso que você foi salvo. E essa vida iluminada para a glória de Deus atrai outras vidas que querem saber como é que você mudou tanto. E você vai dizer, foi a glória de Deus, eu não mereço, Ele me transformou. Você quer conhecer o caminho do Evangelho? Não é? E você começa a testemunhar e levar outras pessoas também a ter essa experiência de transformação pelo Espírito Santo. Ok? Deus te abençoe. E que você possa estar verdadeiramente compreendendo que agora você tem uma vida nova, que o Espírito Santo habita em você. Deixa cada vez mais ele preencher você, crescer dentro de você, dominar você. E você vai viver para a glória de Deus. Deus te abençoe. E até a próxima aula, que será a quarta. Né? Esteja estudando, tá? A apostila do novo membro. E que você esteja aprendendo e gostando. E qualquer dúvida, pode perguntar lá no grupo do WhatsApp, tá? Ou telefone mesmo, tá bom?
em breve teremos um encontro presencial. O primeiro, vamos marcar isso, tá bem? Eu aviso a todos. Fique na paz, um abraço e bom estudo.